Decreto-Lei 200. Paramos no artigo 75. Os órgãos da Administração Federal prestarão ao Tribunal de Contas ou suas declarações os informes relativos à administração dos créditos orçamentários e facilitarão a realização das inspeções de controle externo dos órgãos de administração financeira, contabilidade e auditorias. Parágrafo único. As informações previstas neste artigo são as imprescindíveis ao exercício da auditoria financeira e orçamentária realizada com base nos documentos enumerados dos itens 1 e 2 do artigo 36 do Decreto-Lei nº 199, de 25 de fevereiro de 67, vedada a requisição sistemática de documentos ou comprovantes arquivados nos órgãos da administração federal, cujo exame se possa realizar através das inspeções de controle externo. Artigo 76. Caberá ao Inspetor-Geral de Finanças e autoridade delegada autorizar a inscrição de despesas na conta restos a pagar. Lei 4320 de 17 de março de 64. Obedecendo-lhe, na liquidação respectiva, as mesmas formalidades fixadas para a administração dos créditos orçamentários. Parágrafo único. As despesas inscritas na conta de restos a pagar serão liquidadas quando do recebimento do material, da execução da obra ou da prestação de serviço, ainda que ocorram depois do encerramento do exercício financeiro. Artigo 77. Todo ato de gestão financeira deve ser realizado por força do documento que comprove a operação e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada. Artigo 78. O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos de contabilização. Parágrafo 1. Em cada unidade responsável pela administração de créditos, proceder-se-á sempre à contabilização destes. Parágrafo 2. A contabilidade sintética ministerial caberá à Inspetoria Geral de Finanças. Parágrafo 3. A contabilidade geral caberá à Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda. Parágrafo 4. Atendidas as conveniências do serviço, um único órgão de contabilidade analítica poderá encarregar-se da contabilização para várias unidades operacionais do mesmo ou de vários ministérios. Parágrafo 5. Os documentos relativos à escrituração dos atos da receita e despesa ficarão arquivados no órgão de contabilidade analítica e à disposição das autoridades responsáveis pelo acompanhamento administrativo e fiscalização financeira e, bem assim, dos agentes incumbidos do controle externo de competência do Tribunal de Contas. Artigo 79. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão. Artigo 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1. Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda. Parágrafo 2. O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Parágrafo 3. As despesas feitas por meio de suprimentos, desde que não impugnados pelo ordenador, serão escrituradas e incluídas na sua tomada de contas na forma prescrita. Quando impugnadas, deverá o ordenador determinar imediatas providências administrativas para a apuração das responsabilidades e inspeção das penalidades cabíveis, sem prejuízo do julgamento da regularidade das contas pelo Tribunal de Contas. Artigo 81. Todo ordenador de despesa ficará sujeito à tomada de contas realizada pelo órgão de contabilidade e verificada pelo órgão de auditoria interna
antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas. Parágrafo único. O funcionário que receber suprimento de fundos na forma do disposto no artigo 74, parágrafo 3, é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se automaticamente à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado. Artigo 82. As tomadas de contas serão objeto de pronunciamento expresso do Ministro de Estado, dos dirigentes de órgãos da Presidência da República ou de autoridade a quem estes delegarem competência, antes de seu encaminhamento ao Tribunal de Contas para os fins constitucionais e legais. Parágrafo 1. A tomada de contas dos ordenadores, agentes recebedores, tesoureiros ou pagadores será feita no prazo máximo de 180 dias do encerramento do exercício financeiro pelos órgãos encarregados da contabilidade analítica e antes de ser submetida a pronunciamento do Ministro de Estado, dos dirigentes de órgãos da Presidência da República ou da autoridade a quem estes delegarem competência. Terá a sua regularidade certificada pelo órgão de auditoria. Parágrafo 2. Sem prejuízo do encaminhamento ao Tribunal de Contas, a autoridade a que se refere o parágrafo anterior, no caso de irregularidade, determinará as providências que, a seu critério, se tornarem indispensáveis para resguardar o interesse público e a probidade na aplicação dos dinheiros públicos, dos quais dará ciência oportunamente ao Tribunal de Contas. Parágrafo 3. Sempre que possível, desde que não retardem nem dificultem as tomadas de contas, estas poderão abranger conjuntamente a dos ordenadores e tesoureiros ou pagadores. Artigo 83. Cabe aos detentores de suprimentos de fundos fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reescrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os prazos assinalados pelo ordenador da despesa. Parágrafo único. A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro seguinte. Artigo 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada ou que ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob pena de corresponsabilidade sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas. Artigo 85. A Inspetoria Geral de Finanças, em cada ministério, manterá atualizada a relação de responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos, cujo rol deverá ser transmitido anualmente ao Tribunal de Contas, comunicando-se trimestralmente as alterações. Artigo 86. A movimentação dos créditos destinados à realização de despesas reservadas ou confidenciais será feita sigilosamente e, nesse caráter, serão tomadas as contas dos responsáveis. Artigo 87. Os bens móveis, materiais e equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade dos chefes de serviço, procedendo-se periodicamente à verificação pelos competentes órgãos de controle. Artigo 88. Os estoques serão obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a tomada anual das contas dos responsáveis. Artigo 89. Todo aquele que a qualquer título tenha a seu cargo serviço de contabilidade da União é pessoalmente responsável pela exatidão das contas e oportuna apresentação dos balancetes, balanços e demonstrações contábeis dos atos relativos à administração financeira e patrimonial do setor sob sua jurisdição. Artigo 90. Responderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda Pública o ordenador de despesas e o responsável pela guarda de dinheiros, valores e bens. Artigo 91. Sob a denominação de reserva de contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica,
cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais. Artigo 92. Com o objetivo de obter maior economia operacional e racionalizar a execução da programação financeira de desembolso, o Ministério da Fazenda promoverá a unificação de recursos movimentados pelo Tesouro Nacional através de sua caixa junto ao agente financeiro da União. Parágrafo único. Os saques contra a Caixa do Tesouro só poderão ser efetuados dentro dos limites autorizados pelo Ministro da Fazenda ou autoridade delegada. Artigo 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes. Título 11. Das disposições referentes ao pessoal civil. Capítulo 1. Das normas gerais. Artigo 94. O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal de serviço público civil com o objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios. Inciso 1. Valorização e dignificação da função pública e ao servidor público. Inciso 2. Aumento da produtividade. Inciso 3. Profissionalismo e aperfeiçoamento do servidor público, fortalecimento do sistema do mérito para ingresso na função pública, acesso à função superior e escolha do ocupante de funções de direção e assessoramento. Inciso 4. Conduta funcional pautada por normas éticas cuja infração incompatibilize o servidor para a função. Inciso 5. Constituição de quadros dirigentes mediante formação e aperfeiçoamento de administradores capacitados a garantir a qualidade, produtividade e continuidade da ação governamental, em consonância com critérios éticos especialmente estabelecidos. Inciso 6. Retribuição baseada na classificação das funções a desempenhar, levando-se em conta o nível educacional exigido pelos deveres e responsabilidade do cargo, a experiência que o exercício deste requer, a satisfação de outros requisitos que se reputarem essenciais ao seu desempenho e às condições do mercado de trabalho. Inciso 7. Organização dos quadros funcionais, levando-se em conta os interesses de recrutamento nacional para certas funções e a necessidade de relacionar ao mercado de trabalho local ou regional o recrutamento, a seleção e a remuneração das demais funções. Inciso 8. Concessão de maior autonomia aos dirigentes e chefes na administração de pessoal, visando a fortalecer a autoridade do comando em seus diferentes graus e a dar-lhes efetiva responsabilidade pela supervisão e rendimento do serviço sob sua jurisdição. Inciso 9. Fixação da quantidade de servidores de acordo com as reais necessidades de funcionamento de cada órgão, efetivamente comprovadas e avaliadas na oportunidade da elaboração do orçamento-programa e estreita observância dos quantitativos que forem considerados adequados pelo Poder Executivo no que se refere aos dispêndios de pessoal, aprovação das lotações segundo critérios objetivos que relacionam a quantidade de servidores, às atribuições e ao volume de trabalho do órgão. Inciso 10. Eliminação ou reabsorção do pessoal ocioso, mediante aproveitamento dos servidores excedentes ou reaproveitamento aos ajustados em funções compatíveis com as suas comprovadas qualificações e aptidões vocacionais, impedindo-se novas admissões enquanto houver servidores disponíveis para a função. Inciso 11. Instituição pelo Poder Executivo de reconhecimento do mérito aos servidores que contribuam com sugestões, planos e projetos não elaborados em decorrência do exercício de suas funções e dos quais possam resultar aumento de produtividade e redução dos custos operacionais da administração. Inciso 12. Estabelecimento de mecanismos adequados à apresentação por parte dos servidores nos vários níveis organizacionais de suas reclamações e reivindicações, bem como a rápida apreciação pelos órgãos administrativos competentes dos assuntos nelas contidos.
Inciso 13. Estímulo ao associativismo dos servidores para fins sociais e culturais. Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional mensagens que consubstanciem a revisão de que trata este artigo. Artigo 95. O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à verificação da produtividade do pessoal a ser empregado em quaisquer atividades da administração direta ou de autarquia, visando a colocá-lo em níveis de competição com uma atividade privada ou a evitar custos injustificáveis de operação, podendo, por via de decreto executivo ou medidas administrativas, adotar as soluções adequadas, inclusive a eliminação de exigências de pessoal superiores às indicadas pelos critérios de produtividade e rentabilidade. Artigo 96. Nos termos da legislação trabalhista, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico em institutos, órgãos de pesquisa e outras entidades especializadas da administração direta ou autarquia, segundo critérios que, para esse fim, serão estabelecidos em regulamento. Artigo 97. Os ministros de Estado, mediante prévia e específica autorização do Presidente da República, poderão contratar os serviços de consultores técnicos e especialistas por determinado período nos termos da legislação trabalhista.